Namastê! Hoje eu estou aqui no meu refúgio, gente, olha que lindo, maravilhoso, para trazer um pouco mais de energia, um pouco mais de vibração para mim e, é claro, para quem me acompanha aqui no canal. Vamos lá? Eu estava lá nessa semana procurando algumas informações, buscando mais, conhecer mais, estudando mais, porque eu acredito que o estudo nunca pode parar. E eu entrei em alguns grupos de estudo e eu percebi que existe uma pergunta que quase todos os grupos de estudos têm e é frequentemente. Qual é a melhor carta para se começar a estudar? Qual é a melhor carta para você ser atendido? Eu quero ser atendido, quero conhecer mais sobre a minha vida, quero entender o que está acontecendo, principalmente nas questões amorosas. Qual é o melhor? Qual que vai me tirar as dúvidas? Qual vai tirar a ansiedade que está dentro do meu coração? Qual desses? Para você entender isso, você precisa primeiro entender o que cada carta é, o que cada carta representa. Muitos eu vi que falam que cada um tem sua energia diferente. Mas será que isso é verdade? Será que isso acontece mesmo? Vamos lá. O tarô, a primeira carta que se tem notícia é de 1377. Essa carta ainda se encontra lá no museu, acho que em Londres. Essa carta foi essa carta trouxe a questão do tarô de Marsella. Um tarô com desenhos bem simples, bem tradicionais da época, trazendo todo um arquétipo de 22 cartas, trazendo a questão dos arcanos maiores. Com o passar do tempo e o passar da sociedade, é claro, a sociedade vai mudando e você tem que entender que isso influencia muito tudo que está à sua volta. Vai trazendo os novos conceitos, vai trazendo novas linguagens para o tarô, principalmente quando surge a Golden Dawn. Golden Dawn foi uma ordem mística, ocultista, que surgiu na Europa e que trouxe muitos magos e bruxos famosos. Eles fizeram um tarô chamado Tarô de Thoth. Esse tarô traz uma questão muito forte de magia, traz uma questão muito forte de autoconhecimento, traz uma questão muito forte de esoterismo. E é aí que eu acredito muito que vem a nossa linguagem hoje em relação ao tarô. Por isso que muitas pessoas vão falar que o tarô, imagina, Marcelo está errado, o tarô ele traz uma questão muito mais profunda, mais forte, e o baralho não. Calma. Vamos depois ouvir um pouco mais sobre o baralho. O tarô tem 78 cartas, divididos em dois grupos, arcanos maiores e arcanos menores. Geralmente você vai ver muitos tarólogos só ficando nos arcanos maiores, porque ele consegue sim te trazer toda a leitura que você precisa. Mas alguns gostam de entrar numa questão mais minuciosa, precisam de um tarô completo, né? Então eles utilizam as cartas menores. As cartas menores são divididas em quatro elementos. E as maiores são divididas em 22 cartas, que dizem que até tem um caminho do autoconhecimento, o caminho da iniciação nas cartas, começando, claro, com a carta do mago. Alguns começam com a carta do louco. Mas você vai entender que esse caminho de auto-iniciação, esse caminho, depende muito de cada baralho, depende muito de cada tarô. Hoje você vai encontrar milhares, mas milhares de formas de tarôs diferentes e cada um tem a sua forma de leitura diferente. Então você não pode dizer que o tarô é uma questão mais profunda, porque cada um tem uma questão diferente de leitura. Por exemplo, eu trouxe aqui dois tarôs bem distintos. Esse tarô, que aqui está falando de Lamas, né, que é a carta do diabo, e aqui é o Leonardo da Vinci, baseado nas imagens de Leonardo da Vinci, e aqui tem a carta do diabo. Você vê a diferença de cada carta? Você acredita que cada carta vão falar a mesma coisa, olhando para essas duas cartas? Claro que não. Elas trazem um princípio básico, que é o do tarô de Marsella, mas cada carta precisa ser estudada diferentemente. Esse, por exemplo, você vai precisar entender muito questões de bruxaria, porque ele fala de lamas, embolque, ele fala sobre todas essas festividades que acontecem na Wicca e na bruxaria. Esse, por exemplo, não. Esse aqui se você quiser aprofundar mais, você vai precisar entender mais as questões de Leonardo, a questão da época de Leonardo. Então você vai ver que cada carta de baralho de tarô tem o seu significado e a sua mística em volta. Então você já vê que é um pouco mais complicado, né? Você já vê que a questão tem uma questão a mais. Mas calma aí, vamos lá começar
Mas calma aí, vamos lá e vamos ver o baralho Lenormand. O baralho Lenormand, ou conhecido muito aqui no Brasil como baralho cigano, são cartas, é um sistema criado na Alemanha em 1789. Mas em 1789 ele não tinha esse nome de baralho Lenormand nem baralho cigano. Ele era conhecido na Alemanha como o baralho da esperança, uma tradução meio literária, né? E ele foi feito para uma questão de jogos ou uma questão de entendimento, de autoconhecimento, uma questão mais mística. Como o tarô também na Europa é muito utilizado nessas duas formas, né? Na Europa eles utilizam as cartas dessas duas formas, eles não veem uma questão muito mais sagrada como existe aqui no Brasil, né? E só em 1846 é que o baralho da esperança se transformou no baralho Petit Lenormand. E é claro, quando ele se transforma numa questão de Petit Lenormand, ele começa a criar uma aura mais mística, uma aura mais forte em relação a essa questão de autoconhecimento, de vida. As cartas do baralho, aqui eu tenho 2 aqui na minha mão, eles são divididos em 36 cartas. Não são as 78 do tarô, ele só precisa de 36 cartas para você fazer uma leitura completa da sua vida. Essas 36 cartas são divididas por 4 naipes. Se você for na origem, se você buscar entender mais a questão, você vai entender que esses naipes são muito importantes para a sua leitura. Esses naipes eles trazem uma questão muito forte em relação às questões sociais, às questões de vida que você está passando. Por ele ser um baralho muito mais novo, recente, ele tem uma linguagem mais atual. Ele fala de carro, ele fala de mensagem, de livros, mas ele também é um baralho que pode ser utilizado para a questão do autoconhecimento, para você iniciar o seu caminho na vida espiritual. Os 2 baralhos têm essa questão. Só que a simbologia do baralho Lenormand, ou baralho cigano, eu vou começar a falar daqui em diante baralho Lenormand. Vocês têm que saber, gente, os 2 é igual. É praticamente igual. Aqui eu tenho 2 cartas da torre. Você vê que o desenho em si muda, claro, né? Para ter você ter vários baralhos diferentes, bonitos ou não, mas a simbologia é praticamente a mesma. As 2 vão falar, se você pedir um conselho, vão falar nessa questão aqui da torre, de você olhar para uma questão mais a longo prazo, você ter uma visão em cima sobre as coisas que estão acontecendo, não ser tão imediatista. Então você vai vendo que essas cartas, elas trazem toda essa questão. E você vai entender também que no baralho Petit Lenormand, aqui no Brasil, criou uma aura muito mística, principalmente por causa dos ciganos, que veio para o Brasil, né? Eu fui estudar um pouco mais sobre isso para trazer essas informações para você. No Brasil, o baralho cigano vem com os ciganos principalmente, mas ele cria essa mística também por causa dos ciganos ali, que acabam sendo os portadores dessas cartas. Então ficou muito místico que baralho cigano só pode ser jogado pelos ciganos ou por quem tem uma cigana. Mas isso é bobagem, porque lá na Europa ele é considerado como um sistema. Tanto é que aqui começou a desenvolver bastante que existe o sistema europeu e o sistema brasileiro. Eu particularmente já aprendi com os 2, eu gosto dos 2, mas isso aqui é uma questão para um outro vídeo. Então você vai entender que os 2 vão falar muito sobre a sua vida, sobre autoconhecimento. O que vai fazer a diferença mesmo é a taróloga e a cartomante ou a araculista que está atendendo você. Por quê? Porque ela que vai direcionar as questões, ela que vai ter que ter a empatia de entender, ter a sensibilidade de entender a sua situação e te encaminhar para uma resolução. Porque o que realmente faz a diferença não são as cartas. O que realmente faz a diferença é quem lê as cartas. Então, por exemplo, você vai falar, então eu quero iniciar, qual é o melhor para mim? Olha, tanto faz. Porque cada um tem lógico, tem uma forma de leitura diferente, mas os 2 servem para as mesmas coisas. Os 2 vão ter respostas profundas sim, porque uma carta só do baralho não responde tudo. Então você vai entender que as junções das cartas, ela vai criando um emaranhado de profundidade nas suas questões muito grandes. É que as pessoas acabaram com essa mística que o baralho Lenormand é uma coisa mais
fofoqueira, então eles utilizam só mais para fofocar, né? Mas você também pode usar para seu autoconhecimento. Por exemplo, eu uso muito ele. Na minha opinião, vamos lá, agora só entre a gente aqui, né? Na minha opinião, o mais fácil mesmo é o baralho Lenormand, porque eles são só 36 cartas, ele é sistemático, ele tem um sistema já pronto para você entender. Então você vai comprar vários baralhos Lenormands, mas o sistema, o entendimento das cartas não muda. Raramente a carta do trevo muda aqui, ali, mas a ideia, o conceito, a simbologia é a mesma. Então você não fica tão perdido por exemplo, em qual você vai aprender, em qual você vai ter que estudar. Já o tarô não, o tarô você vai ter que estudar o Marsella, né, os 22 arcanos, e depois entender mais sobre o baralho que você está jogando ali. E isso você pode entender também a questão da cartomante, da taróloga. Quando você vai lá num tarólogo, você tem a pessoa, ela é a taróloga, mas ela vai ler em relação ao tarô que ela aprendeu, o tarô que está na mão dela. Então vai mudar muito de uma taróloga para outra, mas o conceito, as respostas têm que ser as mesmas. Mas a forma de falar, a forma de você entender as palavras, o ensinamento que está lá, vem de quem? Vem da pessoa que está atendendo. Então, essa pessoa é a pessoa importante. Essa pessoa, quando você falar da próxima vez, eu gosto mais de qual sistema? Do tarô ou do baralho Lenormand? Não, eu gosto dessa cartomante, eu gosto dessa taróloga, eu gosto desse cartomante. É isso que precisa. Você tem que criar uma afinidade com esta pessoa. É porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes a gente tem medo do que o outro pode dizer, medo da nossa situação, medo de ser passado a perna. Realmente aconteceu isso muito e principalmente com o baralho Lenormand. Então por isso que ele ainda tem uma mística mais suja, uma coisa mais negativa, né? Mas tem um monte de gente aí vindo, uma nova geração vindo para mudar isso, para trazer conhecimento e, é claro, uma coisa muito mais espiritual, muito mais forte. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Se vocês gostaram, dá aquela curtida, é importante para o meu canal, é importante para qualquer canal de conteúdo. Você curtir, não custa nada, é só ali apertar. E se você curtiu mais ainda, é legal você poder compartilhar isso com sua amiga. Então, deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida, se surgiu, que eu vou responder um a um com muito carinho. Então, um beijo e uma ótima semana. Namastê.